Olá, amigos. Eu sou Luciana Benevides, acadêmica do curso de Terapias Integrativas e Complementares de Saúde pela Uniaselv, e esse podcast é um bate-papo que faz parte do projeto de extensão Vozes pela Paz, transformando as escolas em comunidades em ambientes de paz. No primeiro momento, nós fizemos uma live com a professora Vilani de Maracanaú, que já tem uma trajetória de luta, junto ao próprio sindicato também do Supremo, ela tem esse histórico, junto a outros movimentos que trabalham a questão dos direitos sociais, da igualdade, do respeito, da justiça, do trabalho antirracista. E nessa live nós abordamos bastante a questão da educação antirracista e do quanto isso é importante para a construção da paz. E como nós comentamos muito isso na live, achei importante trazer um ponto de vista que vai acrescentar bastante a esse debate, que é do próprio Suprema, do Sindicato dos Professores de Maracanaú, e aqui eu estou conversando com a Nívia Marques, que é a atual presidente do Suprema, e vou trazer aqui alguns temas para que ela possa também trazer esse ponto de vista, dessa visão de quem está na luta atuando junto com os professores, sobre quais são os efeitos de como essa violência vem sendo percebida em sala de aula e também o quanto a educação antirracista pode contribuir, como vem sendo construído esse selo aqui em Maracanaú, esse projeto em Maracanaú. Então, vou dar as boas-vindas à presidente Nívia Marques. É um prazer ter você com a gente. Oi, Luciana, tudo bem? Primeiro, agradecer pela confiança de procurar a mim, como presidenta do Supremo, representando essa entidade que tem uma longa história de luta, Inclusive, está fazendo 35 anos nesse ano de 2025. E a nossa contribuição é no sentido de pensar que para a gente ter uma escola de fato inclusiva, uma escola onde os alunos e professores, toda a comunidade escolar se sinta acolhida, se sinta integrada, Claro que a gente nunca vai ter um ambiente perfeito, mas a escola, como também é um espaço onde reproduz, tudo, não é nem reproduz, é uma extensão do que a gente vive na sociedade, não está separado, então a gente vai ter vários problemas, A violência também vai estar na escola, e a violência ela tem várias caras. Então a gente vai ter a violência dentro da escola, a gente vê de várias formas. A gente vê, por exemplo, através do racismo, a questão racial é um tipo de violência. A misoginia, a violência de gênero, a desigualdade de gênero é um tipo de violência. Quando você não inclui as crianças com deficiência, por exemplo, quando você tem uma escola que não tem, de fato, a inclusão, um olhar anticapacitista, é um tipo de violência. Quando você não leva em consideração as desigualdades sociais e todas as questões de classe que isso envolve, você também está sendo violento. Então, a escola ela também tem que estar preparada e preocupada para acabar com esse tipo de violência nessas perspectivas, acabando com essas desigualdades, E o Supremo tem muito esse olhar. O sindicato, nosso sindicato é um sindicato dos profissionais em educação de Maracanaú, mas é um sindicato muito integrado em várias questões. Então, a gente acredita muito na educação, na formação, da sociedade em geral, mas sobretudo dos professores, Então, por isso que aqui a gente tem desenvolvido vários projetos. Não é só uma coisa corporativa, a questão salarial. Não é isso. A gente acredita que a gente tem que, para ter uma educação de qualidade, uma educação emancipadora, a gente tem que pensar uma escola, uma educação mais inclusiva, uma educação antimachista, uma educação anticapacitista, antirracista. Então, a gente tem feito vários projetos nessa perspectiva, Inclusive, nós temos a cada 2 meses aqui no Supremo uma formação com os delegados de base, que são os representantes, de cada escola. E aí a gente faz todo um processo formativo. Então, ano passado nós tivemos 4 encontros, onde a gente fala da questão da classe, no sentido de valorização profissional, no sentido dos PCCRs, que são os planos de cargos e carreira. Essa questão agora que a gente está enfrentando, que é a reforma da Previdência, a gente trata esses assuntos, mas a gente também traz outras perspectivas. Então, ano passado a gente tratou a questão de gênero, a questão por uma educação anticapacitista, uma educação de enfrentamento ao assédio moral e sexual.
E no final a gente fez uma formação na perspectiva de uma educação antirracista. Então a gente faz guias, prepara um guiazinho para a escola, para ajudar tanto o professor a desenvolver atividades, mas que é uma cartilha, é um guia, né, que funciona não só para o docente, mas também para o discente, para a gestão em modo geral. Inclusive a gente distribuiu em outros espaços além das escolas. Então a gente, por exemplo, enviou isso para outras organizações, por exemplo, a Maloca, né, que é uma Maloca Ancestralidades, também é uma organização antirracista, então a gente manda para lá também. Então a gente tem essa preocupação de também estar inserido em outros espaços da sociedade que não seja só o ambiente escolar. Então a gente tem feito esse trabalho formativo, né? A gente, por exemplo, também nós temos aqui o Coletivo Marias, né, que é um coletivo de mulheres da educação de Maracanaú, que existe desde 2018, e de lá para cá a gente também tem feito esse processo formativo, também de acolhimento das mulheres, professoras, mas não somente. Já veio aqui mães, estudantes, pessoas da comunidade geral, para a gente travar esse diálogo também, né? Então, quando a gente faz esse processo formativo, esse processo de escuta, de acolhimento das pessoas nessa perspectiva, a gente acaba impactando nas atividades também nas escolas. Então, a gente acaba tendo também o desenvolvimento de projetos, né? Inclusive, antes do Supremo, tem professores que já desenvolvem, né, esses projetos, mas a gente acaba tendo uma maior participação nisso também, uma participação mais efetiva quando a gente lança campanhas, né? E é fundamental, inclusive, para cobrar a própria prefeitura, o próprio governo, né, por política pública, porque nós, enquanto sindicato, a gente nunca vai substituir a política pública. O nosso papel é instigar, né, é cobrar o governo, cobrar a prefeitura que desenvolva políticas públicas de enfrentamento a essas violências. Então, por exemplo, a campanha do assédio moral, né, de enfrentamento ao assédio moral, a gente fez um guia. Dentro do Supremo, a gente também tem um fluxo de atendimento, né, de pessoas, professores, profissionais que sofreram um tipo de assédio, a gente recebe, mas também a gente tem cobrado da prefeitura, né, que também tem uma política pública para isso, que tem um fluxo de atendimento, que escute essas histórias, né, e que faça um processo formativo, porque a nossa intenção não é só punir, né, acho que é importante, eu acredito muito na educação, eu acho que a gente tem que formar as pessoas, a gente tem que informar, para que a gente possa ter mudanças efetivas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi acompanhando nas redes sociais do Suprema, né, uma campanha muito bacana, porque como o meu curso é de terapias integrativas e complementares, e a gente trabalha essa visão holística de saúde, às vezes as pessoas acham que visão holística de saúde se refere à saúde do ser, do indivíduo, mas é além, é como o indivíduo se sente. Exato, como é que está a sua saúde em interação com o meio. Então, puxando esse gancho e pegando o que eu vi recentemente nas redes sociais, um trabalho bacana que vocês falam da questão da saúde mental dos professores, isso, como algo para o ano inteiro, instigando inclusive a manutenção desses projetos nos espaços de educação. Trazendo a perspectiva de quem vem acompanhando os profissionais de educação, professores e profissionais no geral. Como é que vocês têm percebido os efeitos dessas múltiplas violências, né, de vários tipos, econômica, patrimonial, social, enfim, como é que vocês percebem os efeitos disso na saúde mental dos professores? Pronto, a gente tem um projeto aqui, a gente tem uma parceria com um projeto chamado Lugar do Sentir, que a gente faz essa parceria, né, com o psicólogo René Dinelli, onde a gente visita as escolas para fazer, a gente dá toda uma assistência na questão da saúde mental. Então aqui no próprio Supremo a gente tem atendimentos individualizados, mas a gente também, nessa perspectiva coletiva, a gente faz o atendimento coletivo, com a sala de afetos, que o nosso psicólogo e as diretoras, né, vão até a escola e escutam os profissionais nessa perspectiva coletiva. E é muito interessante porque você percebe que não é um problema individual, são problemas que se repetem. Então, o que é que se repete? Né? Essa questão da desvalorização profissional, né? Para eles é muito forte, né? Os problemas de assédio moral e sexual dentro da escola, isso causa adoecimento, afastamento, licença, porque isso gera ansiedade, depressão e outros fatores, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisa sobre isso, né? A gente realizou uma pesquisa para saber esses números, né? Como é que as pessoas estavam entendendo essas questões.
Tem a questão da violência no sentido do ambiente que a escola está inserida, né, do território, e até os enfrentamentos também dentro de sala de aula, mas isso nem tem sido tão forte, pelo incrível que pareça. Tem sido muito mais essa questão da desvalorização, a questão do assédio, né? Essa questão do não preparo, por exemplo, que às vezes a escola hoje a gente tem o recebimento de muitos, que é o certo, né? A questão da inclusão, alunos com deficiência, é o nosso papel, né? Incluir, que todo mundo esteja incluído na escola. Mas muitas vezes não se tem estrutura, não se tem informação para isso, né? Então, a gente percebe, sim, um adoecimento dos professores cada vez maior por N fatores, né? Porque fica, é só a questão da violência? Tem também, né? Da violência mais estrita que a gente pensa. Mas às vezes tem outros fatores de adoecimento que estão aí que não são discutidos, né? Então, eu acho que é por isso que é importante, a gente tem que sempre pensar na política pública, eu acho que é isso, sabe? Não dá para tratar essa questão como uma questão individualizada, vá para o psicólogo e isso vai resolver, não é. O adoecimento do professor, ele está ligado à falta de estrutura, à falta, por exemplo, se você tem uma sala de aula com muitos alunos, isso vai impactar. Hoje não é só mais a questão física, a gente via muito isso, né? O afastamento do professor por problemas de cordas vocais, hoje não é a saúde mental, entendeu? Que as pessoas estão, principalmente depois da pandemia, né? Tem um agravamento disso, né? Eu acho que também a família tem que ter um papel importante nisso, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive, né? E eu acho que falta ainda muito as pessoas entenderem qual é o papel da escola, né? Qual é o papel do Estado. A gente tem que integrar tudo isso para a gente ter melhores resultados, né? Por exemplo, aqui em Maracanaú, essa questão da violência, as pessoas querem tratar, por exemplo, com a questão da militarização das escolas, né? Isso é um debate que tem que ser feito. Será que a gente resolve o problema da indisciplina dos alunos militarizando a escola, né? Disciplinarizando nessa perspectiva autoritária de padronização dos corpos? Talvez não seja essa a saída, né? Eu sei que a sociedade, talvez a maioria dos pais acham que é isso. Mas o nosso papel é levar a discussão para perceber que não, gente, tem uma coisa errada aí. A escola tem que, de novo eu repito, a escola tem que ser um ambiente que acolha as pessoas, que todos os corpos, todas as vivências, todos os modos de pensar, as crenças sejam respeitados, né? E será que uma padronização, porque é isso que acontece nas escolas militares, né? Civil-militares. A gente vê uma padronização, desde o corte de cabelo, as vestimentas, como é que são recebidas as crianças com deficiência, as crianças trans, por exemplo, crianças não vão botar em adolescentes, né? Então tudo isso tem que ser pensado, não pode ser um ambiente de mais violência, de mais cerceamento, sabe? Até porque, pelo que você acabou de comentar, você comentou sobre essa questão da violência que viria do território, impactando os professores, ela é menor em relação à violência, digamos, do que vem de cima. Exatamente. Eu não posso te dar dados, a gente poderia fazer uma pesquisa nesse sentido, né? Claro que tem um medo, né, da questão dos territórios, a gente ouve esses relatos, mas não são os principais relatos que chegam até a gente. O que chega mesmo, os relatos de adoecimento está mais ligado à questão institucional, né? A questão dos assédios, a questão da desvalorização profissional, é muito maior esses relatos. Tem sido mais motivo para quando a gente é procurado, né, do que essas outras questões. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para a Vilane na live, né, durante a live, porque quando se fala em paz, a gente tende a pensar naquele ideal da pomba da paz, aquela paz coisa ideológica, paz e amor. Eu quero te perguntar, porque como o Supremo ele é muito ativo, ele é um sindicato, ou seja, ele vai para a luta, onde é que essa luta contribui na construção, como essa luta combina com a construção da cultura de paz nas escolas e nas comunidades? Eu acho que a cultura de paz, ela existe quando as pessoas são respeitadas, quando os direitos das pessoas são respeitados. Eu acho que nunca vai ser esse ideal que a gente
né, dessa coisa paz e amor e magia, o branco não existe, eu acho. Mas a gente pode ter uma sociedade mais justa. E uma sociedade mais justa se dá quando os direitos daquelas pessoas são respeitados, quando os direitos dos professores são respeitados, dos alunos, da comunidade, quando eles têm acesso à política pública, se eles têm saúde de qualidade, se eles têm educação de qualidade. Pode ter certeza, se o Estado chega dando assistência nesse território, nesse lugar, as probabilidades das violências, né, aflorarem vão ser menores. Pode ter certeza, né? Então a gente precisa disso, né? Que os direitos sejam respeitados, que as pessoas tenham acesso às políticas públicas, né? Eu acredito muito no serviço público, né? A gente precisa de concurso. Parece que não tem nada a ver, mas a gente precisa de pessoas concursadas, a gente precisa de infraestrutura para que a sociedade, de modo geral, tenha acesso a isso, para que não dependa, por exemplo, do favor do vereador tal, e aí o seu voto está amarrado àquele favor, entendeu? Eu sei que é muito mais complexo, não estou dando uma fórmula de resolução, mas eu acredito muito nisso, né? Quando você tem profissionais valorizados, pensando na perspectiva da educação, né? Se você tem uma comunidade que tem acesso a esses direitos de uma forma muito mais com qualidade, a gente acaba tendo, pode ter certeza, né, melhores resultados nas escolas, menos violência. Quando a escola está preparada para tratar desses assuntos e não é mais violenta do que é. Porque às vezes eu já vivenciei isso muitas vezes, né, de presenciar, por exemplo, estudantes que são de territórios, enfim, que tem disputa ali, né, e que já tem tantos problemas e até questões de religião mesmo, religiosas, né, então estudantes que eram da banda, do candomblé, ou estudantes que eram trans, que abandonam a escola porque a escola é mais violenta do que fora, porque não recebem bem aquelas diferenças, né. Então, nosso papel enquanto educador, enquanto sindicato, né, enquanto escola, é cada vez mais nos desconstruirmos, né? Para que a gente possa ter um ambiente de fato mais próximo da paz, né? Da cultura de paz. Professora Nívia, muito obrigada pela sua contribuição. É exatamente isso que a gente estava querendo aprofundar, porque pode parecer curioso para as pessoas que estão acompanhando esse projeto, a gente falar desse ideal de paz e ao mesmo tempo falar tanto de luta, e era isso que a gente precisava trazer e esclarecer. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E como as pessoas podem acompanhar o trabalho do Suprema, quem quiser trocar experiências, acompanhar o trabalho, né, compartilhar essas experiências exitosas, de repente outros projetos também, como é que pode acompanhar? Pronto. O Suprema, ele tem tanto um site, né, que você pode procurar, se você colocar Sindicato dos Profissionais da Educação de Maracanã, Suprema, a gente tem site, a gente tem um Instagram, a gente tem alimentado bastante, né, com as nossas ações, porque a gente quer que chegue aos profissionais da educação, os filiados, mas que vá além, né, que chegue à comunidade, né, que as pessoas se sintam acolhidas também aqui, de modo geral. Eu acho que uma das características do sindicato é a luta e o acolhimento aqui. Eu gosto quando as pessoas vêm para cá e se sentem acolhidas pelo nosso trabalho, se sentem bem, né? Nem sempre vai ser assim. Vai ter momentos também de que a luta não é nada grata, né? Que a gente tá aqui também ansioso, que a gente tá aqui porque não conseguiu alguma coisa. Quando a gente escuta muitas histórias difíceis também, né? Então é um trabalho muito difícil, que não agrada a todo mundo, de muitos embates, mas a gente tem feito tudo com muita seriedade, com muita competência, e eu espero que as pessoas gostem do trabalho que tem sido realizado. Tem um ponto que eu também não posso deixar de comentar, que o Supremo ele é majoritariamente feminino, né? Ah, sim. A nossa diretoria tem mais mulheres do que homens, né? Atualmente acho que nós temos 11 mulheres, um pouco a mais. Nós temos as mulheres, tanto a presidenta, a minha vice-presidenta e a nossa outra companheira diretora que é liberada, né? São as 3 liberadas, são mulheres. A gente acredita muito nisso, assim, né? O que nos forjou na luta, eu posso falar por mim, foi muito... Eu cheguei ao Suprema através do coletivo de mulheres.
E isso foi fundamental para a minha formação, né? Inclusive, acho que tudo que eu tenho contribuído hoje tem muito a ver com essa formação de uma perspectiva feminista, antimachista, né? De uma sociedade menos desigual. A gente ainda vê isso muito forte nas escolas, não é só né? A gente vê na sociedade em geral, mas a gente vê em Maracanaú, a gente vê nas escolas reprodução dessas violências e não dá mais para aceitar, né? Então eu tenho muito orgulho desse nosso grupo, não só desse grupo atual, mas de quem nos antecedeu, né? Eu posso citar, tem muitas mulheres, mas vou citar especificamente a Vilani e a Joana, que foram mulheres fundamentais nessa construção, né, do que é o Suprema hoje, mulheres muito aguerridas, não no sentido, são fortes, eu não gosto muito disso, mas é porque realmente as mulheres são danadas, assim, né? E eu tenho muito orgulho de ter bebido nessa fonte, né, dessa luta. É isso. E é isso, gente. Você que acompanhou, que esse projeto possa servir de base para novos projetos e para uma nova perspectiva, um novo entendimento sobre o que é cultura de paz, que na verdade é uma construção. Então, um beijo para todos vocês. Acompanhem também os canais da Uniaselv para acompanhar sobre esses e outros também projetos de extensão. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigada. Só parar aqui, tem que salvar.